Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e vamos para a parte 3, da nossa série aqui de corrente elétrica alternada, onde eu estou resolvendo 3 exercícios, né? Então esse aqui é o nosso último aqui da série. Bom, antes de começar, eu quero fazer um convite rápido para você. E deixo o convite então para que conheça o nosso grupo de negócios, né? Neste grupo, pessoal, ele funciona como um super networking, né? Então nós temos 2 lives semanais em grupo, mais um grupo fechado no WhatsApp com mais de 120 participantes, né, até o momento. E também temos treinamentos exclusivos, você pode conferir aqui todo o cronograma dos treinamentos, alguns já estão na forma de videoaulas porque foram lives, né, que já ocorreram, então ficam disponíveis gravados, fora todo o material a mais que nós temos também lá na plataforma. E é isso, agora vamos para o nosso conteúdo. Pronto, voltamos aqui para o nosso conteúdo, né? Eu acabei não falando, né? Todos os links estão na descrição deste vídeo, tá, pessoal? Bom, aqui no exercício, então, diz o seguinte, né? A tensão V igual a 12 cosseno de 60t mais 45 graus, né? Isso aqui tudo em volts, então, né? É aplicada a um indutor de 0,1 Henry. E aí ele pede no exercício, né? Determine a corrente em regime estacionário através do indutor, né? Então vamos lá. Então basicamente o que nós temos é o seguinte, né? Temos um circuito em corrente alternada, né? Com a fonte em tensão alternada. Ele está alimentando aqui um único indutor. E basicamente o que nós queremos saber é a corrente, né? Ou seja, a corrente que vai passar por esse indutor então em regime estacionário, né? Regime estacionário significa que o circuito já foi ligado há algum tempo, né? Ou seja, não é um circuito que foi recentemente ligado, né? Essa expressão é comum porque quando nós ligamos, né, um equipamento, você tem os primeiros microsegundos, milissegundos, né, o primeiro tempo, né, quando o tempo ele é ligeiramente diferente de zero, né, ligeiramente acima de zero. O circuito ele não se comporta como um circuito normal, tá? Vou dar um exemplo rápido aqui para você, né? Na corrente alternada, por exemplo, se eu pensar no primeiro instante de tempo, né, logo depois do zero, quando o elétron ele se movimenta pela primeira vez, a bobina é como se fosse um curto-circuito. Então a corrente ela dispara, né? Quando o elétron então ele retorna, né, porque a corrente alternada o elétron tem que fazer o sentido inverso na mesma direção do condutor, né, ele encontra, né, com um campo magnético que ele mesmo produziu quando ele iniciou. Então ali a gente vai ter uma reatância ao movimento. Ou seja, aí nós começamos a ter a oscilação normal, né, da corrente alternada. Então é um exemplo, né? Então um indutor em corrente alternada no instante zero, né, ou seja, no primeiro instante de tempo, quando o elétron circula pela primeira vez, é como se fosse um curto-circuito, né, se a gente for pensar. E um capacitor é como se fosse um circuito aberto, né? Por isso que a gente fala em regime estacionário nesse caso, significa que o circuito já está há algum tempo se comportando, né, como um circuito em corrente alternada, ou seja, uma oscilação harmônica, né? Bom, então vamos lá, né? O que nós temos aqui? Nós temos a tensão de pico, né? Nós podemos chamar ela, por exemplo, de V maiúsculo ou VP, né? Nós temos também, olha só, esse 60 aqui é a frequência angular, né? Então aqui são 60 radianos, né, por segundo, né? E aqui diz que é aplicado então ao indutor de 0,1 Henry. Se ele me dá basicamente a indutância, né, que isso aqui seria a indutância, né? Então eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso falar que a reatância indutiva XL, né, a reatância indutiva dessa bobina, ela vai ser igual a 2π vezes a frequência vezes a indutância. Só que 2π vezes a frequência é a frequência angular, né? Então ficaria ω_L. Então basicamente eu posso calcular multiplicando então 60 radianos por segundo, né, vezes o 0,1 Henry para achar a impedância ou a reatância indutiva, né, desse indutor. E como ele é um circuito puramente indutivo, a própria impedância total seria a mesma reatância indutiva, né? Então, olhando para o enunciado, nós já temos algumas informações, né? Então, vamos lá. Primeiro, então, temos aqui a frequência angular.
E temos também, né, a tensão do circuito, ou seja, a tensão de pico, então 12 volts a 45 graus, né, porque ele coloca a defasagem aqui, positiva, né. Bom, e aqui a tensão elétrica, lembra que no circuito, né, se eu escrever a tensão, eu posso escrever como a impedância total vezes a corrente, né. Só que como o circuito ele é puramente indutivo, então a tensão vai ser a reatância indutiva, que é XL, vezes a corrente, que por sua vez eu posso escrever a reatância indutiva, né, como, por exemplo, ômega L, né, ou seja, a frequência angular vezes a indutância vezes a corrente. Né, por isso que está assim. Ah, mas esse J na frente, isso aqui é para ilustrar que é a parte imaginária, né, porque nesse caso aqui é um indutor, né, então eu tenho só a parte imaginária, não a parte real, ou seja, eu não sei a resistência ôhmica desse fio. E como é um circuito teórico, né, então eu considero que não tem, né, que a resistência ôhmica não faz parte aqui. E aí, reescrevendo, eu posso escrever assim, ó, corrente igual a tensão dividido pela reatância indutiva, né? Ou seja, eu estou dividindo a tensão pela impedância nesse circuito que é puramente indutivo, então tensão pela reatância indutiva. E agora que eu tenho todas as informações, né, porque basicamente sabemos a frequência angular, sabemos também a indutância do indutor, né, podemos escrever assim. Então, 12, né, 12 volts a 45 graus dividido por 60 ohms, né, desculpa, 60 ohms não, 60 radianos por segundo, que é a frequência angular, né, vezes então 0,1 Henry, que aí sim o resultado disso vai nos dar em ohms, né, ou seja, aqui seria ohm, né, a unidade de medida final, né. E aí convertendo, né, ou seja, fazendo a conversão para a forma polar, né, para eu poder fazer o cálculo, ficaria 6, né, ohms a 90 graus positivo, porque no caso se trata de um indutor, né. Se fosse um capacitor seria menos 90, né. E agora sim, né, 12 sobre 6 vai me dar 2, e aí subtraindo, né, 45 menos 90 menos 45. Então, valor da corrente, 2 amperes a menos 45 graus. E se eu colocar, né, isso aqui no regime da frequência, né, ou seja, eu poderia escrever assim, né, esse valor de 2 vem para cá, vezes o cosseno da frequência angular vezes o tempo, menos a defasagem. Né. Esse aqui, para quem não lembra, né, seria aquela forma, né, de corrente em função do tempo é igual a corrente de pico vezes o cosseno do ângulo. Aqui eu teria então ômega-t, a frequência angular vezes o tempo, né? E aí mais ou menos uma defasagem, né? Ou a fase, né? Como o pessoal chama, né? Então seria a equação no regime aqui da frequência, né? E é isso, pessoal. Exercício bem simples, né? Requer que nós lembramos, né, de algumas coisas, como por exemplo o cálculo, né, na forma polar, conversão de retangular para polar, né? Mas aí a matemática, números complexos, né, a gente tem que já saber, né, já dominar para poder fazer esse tipo de exercício aqui. E é isso, pessoal. Então, encerramos o vídeo, né? Deixo novamente o convite para quem conhece o nosso grupo de negócios e deixem nos comentários, né, se vocês querem mais exercícios de corrente alternada. Aqui eu fiz uma sequência em 3 partes, né, assim como eu fiz para aterramento, né, e também para métodos de análise de circuitos, né? Falei de Kirchhoff, Thevenin, por exemplo, né? Então, se vocês querem mais exercícios resolvidos, deixem nos comentários e eu tento aqui fazer uma nova série, de repente resolvendo 10 exercícios, indo de um mais simples para um mais complexo, ou de repente pegando várias áreas diferentes, né? Ou seja, fazendo alguns em corrente contínua, outros em corrente alternada. Então, deixem aí nos comentários. E é isso, um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aí no canal.